dia, boa tarde, boa noite, meus caros amigos. Como é que você tá, galera? Como é que você tá, meu jovem? Tudo bem? Hoje vamos voltar a estudar a Bíblia. Estamos com mais um vídeo do portal Salvos pela Graça e estamos hoje falando sobre um tema muito importante. Alguma vez você já se perguntou qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Eu já me perguntei várias vezes. Eu acho que todo adolescente, todo jovem, todo adulto, todo pai, toda mãe, todo avô, todo tio se pergunta qual que é a vontade de Deus para nossas vidas. Uma vez eu vi um amigo meu falando que ele não sabia qual que era a decisão que ele tinha que tomar. E eu disse pra ele assim, ó, seja lá qual for a decisão que você tomar, toma essa decisão orando e ciente de que está fazendo a coisa certa, ciente que dá de acordo com a palavra de Deus. Seja qual for a decisão que você tomar, se tiver de acordo com os princípios aqui encontrados na palavra de Deus, com certeza Deus vai te abençoar. Um dos personagens que fez essa pergunta é justamente o que a gente vai estudar hoje, que é Gideão. Você sabe quem é Gideão? Bom, antes de entender quem é Gideão, vamos entender o contexto histórico, o lugar onde ele vivia, a época que ele vivia, o que estava acontecendo naquela época. E essa informação a gente vai encontrar lá em Juízes, no capítulo 6, que diz assim. Verso 6, diz assim. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Muito bom. Então, uma das coisas que estava acontecendo na época de Gideão era que o povo de Deus havia caído na idolatria. Estava fazendo o que era mal perante aos olhos do Senhor. E por isso eles acabaram ficando nas mãos dos midianitas. É isso que acontece quando a gente se afasta dos caminhos do Senhor. Ou a gente está nas mãos de Deus, ou a gente está na mão dos inimigos, nas mãos das pessoas que querem o mal para nós. A gente tem que buscar o caminho de Deus. Aqui, o povo de Israel havia se afastado dos caminhos de Deus. E aí então eles acabaram caindo nas mãos de quem? Dos seus inimigos. Temos aqui os midianitas. Quem eram os midianitas? Os midianitas eram também descendentes de Abraão. Eles também eram filhos da promessa. Aí a gente entra numa outra questão. Quantas pessoas você conhece hoje que são filhos da promessa, nasceu na igreja, conhece a palavra de Deus e acaba decidindo optar por não seguir este caminho? Acaba optando por uma vida de balada, por uma vida de crime, por uma vida de drogas, por uma vida de vícios? Quantas pessoas estão assim? Assim são os midianitas. Os midianitas eram filhos de Abraão com Quetura. Mesmo sendo filhos da promessa, eles decidiram ser um povo nômade, que não planta, que não produz e que vive roubando dos outros. E uma das suas vítimas era justamente o povo de Israel. Então, galera, a gente tem que decidir. Ou a gente vai seguir o caminho de Deus, abraçar essa promessa que Deus tem para nós, essa promessa que Deus começou lá com Abraão, ou nós vamos ser igual os midianitas, que rejeitam essa promessa, sai roubando, sai matando, vai para o mundo dos vícios, para o mundo das drogas, da prostituição, ou também a gente pode acabar decidindo ser como Israel, que não rouba, não mata, não faz nada de errado, serve a Deus, mas acaba caindo na idolatria, na fofoca, na intriga, não ajuda as pessoas, não tem amor no coração. Fica aí a dica, hein? Quem você quer ser? O povo de Israel, nesse caso aqui, ou os midianitas, ou você quer ser o servo fiel? No verso 2 continua dizendo: prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Ou seja, aqui o povo de Israel, ao invés de voltar para o caminho de Deus, ao invés de se arrepender, eles buscaram soluções superficiais. Eles buscaram esconder o que eles produziam nas cavernas, nas covas, né, longe do alcance dos midianitas. Isso funciona? Não funciona, porque o problema não era os midianitas. O problema em questão aqui era justamente a infidelidade do povo de Deus. Então no verso 3 continua dizendo: porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também o povo do Oriente, subia contra ele. Ou seja, não era somente os midianitas, os amalequitas também, os povos do Oriente também. Israel estava à mercê desses povos, porque, galera, eles tinham saído do caminho de Deus. Então não adiantava fazer covas, não adiantava esconder tudo que eles produziam nas cavernas. Os midianitas, os amalequitas, os povos do Oriente chegavam lá e roubavam tudo. E assim somos nós. Quando a gente sai dos caminhos de Deus, o inimigo chega e rouba, mata e destrui tudo que ele vê. Não temos que ser como os amalequitas, como os midianitas, não temos que ser como o povo de Israel nessa época. Agora, né, meu jovem gafanhoto, em meio a toda essa situação que se encontrava o povo de Deus, você acha que Jesus permaneceu calado? Você acha que Deus permaneceu calado? Você acha que ele ficou só ouvindo e ficando quietinho? Não. Ele deixou o povo de Israel na mão dos midianitas, dos amalequitas, do povo do Oriente por 7 anos. Mas depois de 7 anos, a gente vai ver que Deus agiu. Aí, eu acredito que Deus viu que já era o suficiente, né? Acho que o povo de Israel já aprendeu, vamos dar uma chance para eles. E aí então ele aparece lá no verso 11, que diz assim:
Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do orvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiezrita. Em Joás, Abiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Aqui então aparece o anjo do Senhor. E acha um detalhe, sabe o que é? É que o anjo do Senhor aqui está com letra maiúscula. Anjo com letra maiúscula. Toda vez na Bíblia, aqui no Antigo Testamento, quando a gente vem falando anjo do Senhor com letra maiúscula, está se referindo ao próprio Jesus Cristo que apareceu. Por isso que está com letra de maiúscula, galera. O próprio Jesus Cristo apareceu para Gideão. E ele falou: Gideão, você é um homem valente. Olha só, ó. Deus é contigo. Você é um homem valente. Gideão significa justamente isso. O nome Gideão significa homem valente. Agora, lá no verso 14, está escrito assim: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ou seja, ele fala que ele é um homem valente. E agora ele fala para ele livrar Israel das mãos dos midianitas. Mas no finalzinho ele fala: não é porque você é valente não, mas foi porque eu te enviei. Galera, vamos confiar em Deus. Vamos confiar nos planos que Deus tem para nós. Nós temos que sempre confiar que Deus tem um propósito em nossas vidas. Não devemos confiar nas nossas próprias forças. Por mais que sejamos valentes, por mais que sejamos inteligentes, por mais que tenhamos grandes talentos, devemos confiar primeiramente em Deus, pois é Deus que nos envia. E aqui Gideão, escutando ali o anjo do Senhor, Jesus falando, ele ainda pediu uma prova para com Deus. E lá no verso 17 diz assim: ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Ou seja, ele queria um sinal de que era realmente Jesus que falava. E a gente muitas vezes pede um sinal de Deus para saber qual que é a vontade dele, não é verdade? A gente tem que pedir esse sinal. Mas esse sinal a gente se encontra onde? Na palavra. Esse sinal só aparece quando a gente lê a palavra de Deus. Esse sinal só aparece quando a gente tem uma vida de oração para com Deus. Essa é a vontade de Deus, que você seja como Gideão, que você escute o chamado dele. Seja como Gideão, questione. Seja como Gideão, peça um sinal. E Deus vai te dar. Ore todos os dias. Quando você tiver com uma dúvida sobre algum princípio bíblico, sobre alguma doutrina, sobre algo se é certo ou errado, peça a sabedoria do Espírito Santo. Não desista. Peça um sinal a Deus e Deus vai te conceder este sinal. Deus vai te mostrar. Talvez não por milagre. Talvez sim por meio da palavra de Deus. Talvez por meio deste vídeo. Talvez por meio de alguma pessoa próxima a você. Você vai descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida. Assim como Deus respondeu Gideão, Deus também te responde. Deus também te dá sinal. Deus também te mostra qual que é a vontade dele. Tenha fé em Deus. Gideão teve fé. Ele escolheu os mais capacitados? Não. Ele escolheu o mais fiel. Ele escolheu os que Jesus falou para escolher. E Gideão, mesmo com 300 pessoas, venceram os medianitas, os amalequitas e todos aqueles povos. E aqueles povos, gente, tinham um exército muito grande, galera. Um exército muito grande. Um exército que cobria toda a terra naquele local como se fosse um enxame de gafanhotos, segundo a palavra de Deus. Mas mesmo assim, todos eles foram derrotados por esses 300 que Gideão escolheu por sua fidelidade, por sua coragem. Devemos buscar, por meio da palavra de Deus, por meio de um relacionamento sincero com Ele, por meio de muita oração, qual que é a vontade dEle para nossas vidas. Pois o que Ele mais deseja para as nossas vidas é um verdadeiro relacionamento para com Ele.